estando na Argentina, eu tive a felicidade de fazer um treinamento sobre a metodologia Disney de prestação de serviço. Famosíssima. Famosíssima. E eu comecei a me interessar muito pela áreas transacionais, economia real, onde você precisa combinar, né, a capacidade de fazer uma equipe operar e, ao mesmo tempo, transformar culturalmente para não ser um trabalho passivo, mas sim ativo de vocação. E, para mim, o supply chain tinha essas características. E tinha aquele dinamismo que eu falei, que eu não tinha, que eu vi na tesouraria, que eu vi estando próximo do cliente. Falei, pô, supply chain é cliente na veia. Então, foi aí que, de um cara economista, financeiro, eu virei um cara de supply chain. E estou muito feliz de estar onde eu estou hoje. Olá, sejam bem-vindos aqui ao mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, para falar com profissionais que inspiram outros profissionais. Bom, quem vai me acompanhar nesse bate-papo aqui hoje é o Aquiles Rodrigues, que é diretor sênior de vendas Enterprise e torre de controle da NSTech. Aquiles, obrigado pela tua presença aqui comigo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Guapo. Prazer meu também poder te receber. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre cadeia de suprimentos, mais especificamente sobre os desafios de liderar uma cadeia de suprimentos na América do Sul. Existem muitas empresas e profissionais nessa jornada, mas o nosso convidado de hoje atua em uma das maiores companhias do Brasil e tem uma experiência muito grande nesse assunto. Tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Fernando Lobo, que é diretor de supply chain da BASF na América do Sul. Fernando, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Imagine, obrigado pelo convite. Em meu nome, em nome da BASF, espero agregar conhecimento a quem estiver assistindo e a vocês. Sem dúvida. Fernando, você trouxe um presente aí para a gente colocar no nosso estante? Correto. É um copo térmico, né, da BASF, e que tem aqui também o TOP, que é o nosso programa de melhoria contínua, né, que foi liderado também pela minha par, a Eliane Santos, que é transformando operações e pessoas, né? Então, legal, é um programa bem legal que a gente tem na área de logística e supply chain. Legal. E é o nosso presente para vocês. Obrigado, vamos guardar com muito carinho ali na nossa estante, vai ficar aqui, ó. Pô, que legal. Esse vai pra estante, mas era um bom copo pra gente levar pra casa, né? Porra. Fiquem à vontade. Devia ter trazido 2, então. Não, Depois eu trago mais um. Por favor. Tá gravado, fica responsável. Combinado. Legal. Fernando, e eu sempre peço para os nossos convidados aqui se iniciarem se apresentando aí rapidinho em 30 segundos. Quem que é o Fernando Lobo? Conta aí pra gente. Perfeito. Sou Fernando Lobo, tenho 46 anos, economista, pai do Felipe, trabalho na área financeira há muitos anos, com migração para funções muito mais genéricas, né? Minha última função foi responsável pela área de administração e finanças na Argentina. Então, nessas características que a gente vai se tornando cada vez mais generalista e tendo a felicidade agora de estar na área de supply chain, e a gente vai se transformando, né, conforme a gente vai evoluindo na carreira. E acho que é dos desafios que a gente tem como profissional de qualquer área. Legal. E eu queria conhecer um pouco mais, assim, cara. Você falou que você é formado em economia, né? Perfeito. Teve experiência atuando fora do Brasil. Mas como é que foi essa tua jornada aí até chegar diretor de supply chain da BASF agora? Como é que foi isso? Como é que um economista virou um cara de supply chain? Perfeito. Vou resumir para não transformar num formato mais para ficar um pouquinho mais condensado. Bem, eu sou economista pela FE, né, de Ribeirão Preto. Entrei na BASF através do programa de trainee, mas não como trainee, na área de tesouraria. Foi um processo longo que depois, no final, não fui a pessoa selecionada e acabei sendo convidado para começar por ter tido trabalhado em 2 bancos, né, antes da BASF, que é o Banco Votorantim e depois o Banco do Brasil. E comecei nessa área muito especializada ali no que era derivativos e a trade de moedas. Então, tinha vamos dizer assim, um match muito grande com aquilo que tinha sido o meu estudo, o meu desenvolvimento, o interesse durante a faculdade. Depois, tive a felicidade também da BASF estar no momento de criação de hubs de serviço, né, Shared Service Centers. E eu tinha tido, durante a universidade, a chance de
fazer um ano de intercâmbio em economia na Universidade de Saragoça, na Espanha. Então, naquele momento era demandado muito conhecimento bancário, né, naquilo que era troca de informações, como que os bancos arquitetam as informações, recebimento de arquivos para contas a pagar, contas a receber, e também um conhecimento do espanhol, que hoje é quase que, vamos dizer assim, um commodity no mercado, mas há 20 anos atrás não era. Então, eu tive a felicidade de ter esses conhecimentos, ou a preparação de ter esse conhecimento, e fui escolhido para esse projeto. Fiquei quase 2 anos trabalhando nele, e depois surgiu uma oportunidade para se tornar gerente de tesouraria na BASF para a América do Sul. Inicialmente para o Brasil, e depois me pediram para que fizesse para a América do Sul. E foi um grande desafio, porque até então as entidades legais tinham muita autonomia, as tesourarias também tinham muita autonomia na maneira de atuar, algumas eram muito tomadoras de empréstimo, outras investidoras. Então, eu tive que realmente estar em cada uma das entidades legais, nos diferentes dos países, né? Entender qual que era a dinâmica para a gente criar realmente uma governança. E acabando esse período, que foi mais ou menos 2 anos também à frente da tesouraria, que daí também foi minha primeira experiência liderando pessoas, surgiu o convite para que eu fizesse minha primeira expatriação na Bélgica, onde a gente tinha uma tesouraria de derivativos e de empréstimo para todas as companhias do grupo, né? Então, muito diferente, obviamente. Essa célula estava lá por algumas vantagens tributárias, né, que hoje não existem mais. Então, ela está em outro país. E você tem ali também uma economia de escala, né, na maneira de captação e depois como você distribui esse dinheiro em diferentes companhias. E eu, nesse momento, já estava um cara... Eu vou chegar na sua resposta como eu cheguei em supply chain, mas já que estava um cara extremamente especializado em derivativos, em moedas, em tesouraria, quase que com um caminho natural de talvez escolher um banco depois para trabalhar. Então. Só que a BASF se demonstrou uma excelente empresa para eu continuar desenvolvendo minha carreira. E que eu também tinha uma familiaridade, uma aptidão ali com os valores da empresa, né? E queria dar essa continuidade. Então, aí foi um estudo do qual que seria a maneira de fazer uma transição para um conhecimento mais generalista, né? Então, acho que o primeiro entendimento foi que eu deveria adquirir conhecimento naquilo que era o controle, como que você apura os resultados da companhia em diferentes segmentos. E meu desejo era chegar em algum momento a trabalhar numa área operacional. E foi isso que eu fiz. Daí eu fui trabalhar na Alemanha, saí da Bélgica, fui trabalhar na Alemanha, na área de controle corporativo. Fiquei 2 anos na Alemanha nessa função e depois fui para uma outra função trabalhando num negócio, que é químicos de performance, que hoje faz químicos para exploração de gás e petróleo, químicos para tratamento de água e alguns outros produtos, né? Aditivos para plástico. E foi minha primeira experiência no negócio, claro, na área financeira, de controladoria. Fiquei 2 anos lá e depois já estava 6 anos fora do Brasil. E estava já buscando ali um retorno, né, para você também poder aplicar todo esse conhecimento organizacional. Você trabalha numa grande organização, isso faz parte do conhecimento, do que você está construindo em termos de competência. E daí fui para o segundo negócio que eu trabalhei, que foi o negócio de crop protection, né, que é químico para agricultura, e onde eu fiquei 3 anos trabalhando na área de controle e operações estruturadas, que é onde a gente faz os barters, né, de soja, algodão, café, e operações estruturadas, daí a emissão de CRA, alguns outros programas de emissão de recebíveis. E aí surgiu a ideia de voltar para a área de serviço. E eu já estava... Eu acho que assim, e aí já me prolongando um pouquinho na resposta, mas... Tá interessante, pode estar interessante. Tá. Obrigado, Aquiles. Quando você vai... porque muita gente me pergunta, né? Por que você... como que é a diferença de trabalhar numa tesouraria, depois numa controladoria, num negócio? Eu acho que quem trabalha no mercado financeiro e quem trabalha em tesouraria adquire esse gosto pelo dinamismo no mercado. Né? Total. As variáveis mudam de acordo com as decisões geopolíticas, de acordo com as decisões políticas, e o mundo está em constante mudança. Quando você vai para um trabalho mais estratégico,
como controle, muitas vezes você pode sentir um pouco falta desse dinamismo. Esse dinamismo eu consegui recuperar quando eu tive no negócio próximo dos clientes. Então eu falei, olha, tem duas vertentes que eu gosto de trabalhar aqui, né? Uma que é em uma atividade onde o mercado demanda você estar muito atualizado e outro que te demanda estar muito próximo do cliente. E nesse momento eu me interessei muito por essa vertente. Eu falei, poxa, eu acho que o meu negócio é mais comercial. Eu quero agora ir para essa linha. E daí veio um desafio, né? De um chefe que eu tive, que era voltar a prestar serviço. E voltar a prestar serviço, né? E para mim eu entendo serviço muito como vocação. Eu fiquei, poxa, mas o que eu posso contribuir aqui diferente do que eu já fiz, né? Por que eu mudaria a minha trilha? E daí veio muito a questão de que os serviços também precisavam passar por uma transformação, porque a gente estava num caminho onde o serviço era muito função. Ele dava muitas diretrizes de trabalho e talvez não muito se preocupado no recipiente, no recebedor do serviço. E o mundo supply chain também está passando por essa transformação, eu entendo, né? E nesse momento, ainda era na área de tesouraria, eu falei, poxa, então eu aceito o desafio, voltei, né, para a área de tesouraria e crédito. E depois de 3 anos também fazendo isso, também com produtos diferentes, foi numa época que o mercado brasileiro de renda fixa pedia muitos produtos para diversificação de risco, que a gente teve oportunidade de implementar alguns programas bem interessantes para oferecer soluções financeiras para os nossos clientes. E daí veio o desafio de ir para a Argentina como CFO, né? Que é um desafio para qualquer pessoa da área financeira trabalhar na Argentina. Por razões óbvias, né? É um mercado muito volátil, com muita proteção. Você precisa ter muito conhecimento aplicado para não perder dinheiro. E a experiência também de trabalhar com uma equipe, liderando uma equipe de uma nacionalidade diferente, multiculturalidade, etc., que foi um desafio aceito e que eu gostei muito de cumprir. E depois, passando esse período de 3 anos da Argentina, meu predecessor na função atual foi para uma outra função e me ofereceram a possibilidade de voltar na área de supply chain. E aí, estando na Argentina, eu tive a felicidade de fazer um treinamento sobre a metodologia Disney de prestação de serviço. Famosíssima. Famosíssima. Eu comecei a me interessar muito pela áreas transacionais, economia real, onde você precisa combinar, né, a capacidade de fazer uma equipe operar e, ao mesmo tempo, transformar culturalmente para não ser um trabalho passivo, mas sim ativo de vocação. E, para mim, o supply chain tinha essas características. E tinha aquele dinamismo que eu falei, que eu não tinha, que eu vi na tesouraria, que eu vi estando próximo do cliente. Falei, supply chain é cliente na veia. 100%. Então, foi aí que, de um cara economista, financeiro, eu virei um cara de supply chain. E estou muito feliz de estar onde eu estou hoje. Caramba, que jornada. Me prolonguei um pouco na jornada aqui, mas essa foi a história. Entender. Cara, tem um mundo de elementos que você traz na tua fala que cabe algumas perguntas, mas para não tomar o podcast, eu gosto de uma frase que diz o seguinte: a vida não está nem aí pro teu planejamento. E eu acredito muito nisso. Você tem que estar aberto e a vida surpreende. Todo mundo que senta aqui, em certa medida, você não disse isso, mas o cara, como é que você caiu em supply chain? O cara pensa assim, fala, cara, a vida me jogou, né? Foi sorte. E aí você tem uma economista que passou, mas você trouxe um elemento que eu queria desbravar do seguinte sentido, Lobo. Você falou, eu fui expatriado, eu vivi experiências, passei por bancos. Aí eu falei, eu passei, entrei no processo de trainee, mas não fui escolhido trainee, mas por algumas habilidades que eu tinha, eu fui convidado para entrar, né? E hoje o espanhol é commodity, mas eu estava preparado lá atrás, etc. Cara, o quanto numa carreira é sorte, o quanto é você estar aberto a explorar, criar um caminho de generalista, ou ser, por que não dizer, um nexialista, um profissional tá tão na moda aí, que é o cara capaz de criar nexo em assuntos, finanças, supply, logística, etc. O quanto é sorte e o quanto é você estar realmente preparado, aberto e topo tudo, vontade. O quanto é...
Aqueles, não sei responder essa pergunta, mas você sabe, eu estou lendo um livro agora, Psicologia Financeira, que fala sobre o quanto por do cento Howard... a House. E ele também coloca num dos primeiros capítulos essa questão, que a própria decisões financeiras de investimento também tangibilizam um aspecto sorte, azar muito tênue. Mas assim, eu prefiro pensar da seguinte maneira. Eu acho que tem... Tá bom, vou dizer assim, eu acho que é 60-40. 60% é preparação, 40% é sorte. Né? Então, o que você pode controlar? A preparação. A sorte você não pode controlar. Mas se você estiver preparado, eventualmente, quando tiver oportunidade, você vai agarrá-lo. E preparado com segundo... Para supply chain é sempre bacana dizer isso, né? A supply chain demanda um segundo idioma. Acho que quem ouve a gente aqui fala, pô, o Fernando Lobo foi expatriado, passou por Bélgica, passou por Argentina como CFO. Então, uma experiência super incrível. Hoje é diretor supply chain, Brasil, BASF, mega empresa, etc. A preparação é fundamental. E o que você chama de preparação assim? É uma boa formação? É um segundo idioma? É networking? Você tem, não sei se 3 ou 5 elementos que fundamenta essa preparação? Eu vejo assim, né? E muita gente me pergunta como é que grande parte da minha equipe são formados em supply chain, né? Fizeram faculdade de comércio exterior e tem uma trilha de carreira dentro dessa área. Eu acho que para você chegar num cargo de diretoria, seja de supply chain, seja de outra área, demanda uma capacidade de você ver de fora da função, entender quais são os fatores que impactam a demanda que sua área vai ter, né? Geopolíticos, institucionais, organizacionais da sua empresa, com os negócios, com os seus clientes, ser capaz de traduzir isso para a sua equipe de uma maneira que eles comprem essa demanda, queiram fazer esse serviço, né? E você, ao mesmo tempo, passe tranquilidade para que eles possam focar na tarefa e que você seja capaz de suportá-los quando as crises acontecem. Animal. Liderança na veia. É isso, né? Porque quando as crises vêm, o que não pode acontecer é que você paralise sua equipe. Então, ali você precisa entrar e ser o gestor daquela crise ou escolher quem são os recursos necessários para que o resto continue funcionando. Porque a crise nunca vai ser sistêmica de tudo o que está acontecendo na empresa ou de todos os serviços. Então, agora, isso é um ajuste fino. Isso requer, acho que, tempo, né? Você vai aperfeiçoando ao longo da sua experiência. Animal. O Fernando, e aí, enfim, aí agora você está como diretor de supply chain América do Sul, né? E que a gente sabe que tem um monte de desafio, né? Assim, enfim, acho que os países em sua infraestrutura, eu sei que existem muitas diferenças de tamanho com o Brasil, mas eles são parecidos ou você tem características muito diferentes entre os países quando a gente fala de infra e coisas assim? Não, diferenças muito grandes, né? Então, se você pegar a parte andina, né, da América do Sul, ali você tem um desafio muito grande. Você pegar uma Colômbia, por exemplo, que ela tem ali os Andes, que se dividem em 3 cadeias de montanha, e para você trazer... Bogotá é o hub logístico, vamos dizer assim, de transporte rodoviário da Colômbia, e para você trazer no modal rodoviário, que é o disponível, a mercadoria, você precisa 10 horas de transporte de caminhão através de estradas que são uma serra muito complexa. Daí você vai comparar, você fala, mas tem o Chile que é antes. Só que Chile, você vai pegar, assim, em termos de região metropolitana, tem uma, né? O Chile não é um país que tem muitas cidades. Então, assim, 95% do transporte, das ordens do Chile está na região de Santiago. Então, o delivery reliability é altíssimo. Daí você vai pegar uma Argentina, né? A Argentina também tem uma infraestrutura logística relativamente boa, né? Inclusive de portos, mas você tem fatores regulatórios, dado as condições macroeconômicas muito complexas. E então é uma região
que ao mesmo tempo é muito diversa nas suas características geográficas e macroeconômicas, né? O Brasil muito, eu estou falando do Brasil não, o Brasil muito territorial, e ao mesmo tempo também muito regulado, né? Então assim, então eu falo, são países que têm similaridades no que tange controle de comércio exterior, controle de regulação de licença de importação, todos altamente dependentes do transporte rodoviário, todos muito dependentes de um aumento da automatização das tarefas, muito dependente do fator humano, comparado com a América do Norte, a Europa e a Ásia. Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa similaridade, eles têm essa diversidade com relação à parte de geografia e macroeconômica. Legal. E qual você diria que são os principais desafios quando a gente fala de cuidar de uma cadeia de suprimentos na América do Sul? Sei lá, é cultural? O que você acha que são os principais pontos aí? Marco, eu acho que o aspecto cultural, sem dúvida, né? Então, eu acredito que existe uma curva de profissionalização dos serviços e profissionalização das empresas prestadoras de serviço que já está muito mais madura em economias maduras, né? Que a gente ainda não tem na América do Sul. Então, vamos falar de indústria, vamos falar de operador logísticos, né? Você tem na Europa e no Ásia e América do Norte empresas de 4PL muito consolidadas, empresas de transporte, operadores logísticos que estão na terceira geração de capital aberto. Se você pegar a América do Sul, a maioria das empresas de transporte, levando em conta que poucas empresas, poucas indústrias têm frota própria, né? Então, por isso que eu estou dando essa ênfase. Estão na segunda geração. Empresa de capital aberto em transporte, no Brasil a gente tem 2, né? Acho que 2. Então você vai atingir ainda uma maturidade muito maior e uma integração maior também. Então, de desafio, eu acho que tem essa parte de você trabalhar com fornecedores que ainda estão em estágio de maturidade mais baixo que outras regiões. E tem um aspecto também de compliance, porque nós somos uma região, infelizmente, exportadora de drogas para o resto do mundo, né? E você tem controles maior por contaminação de carga, roubo de carga. Então, assim, a presença do narcotráfico em todos os países da região da América do Sul é forte. E você tem a questão também de se considerar comércio exterior, de entrada e saída muito mais controlada do que outros lugares. Eu acho que esses são aspectos que eu diria. Isso afeta demais a tua operação, né? Assim, afeta muito. Esse controle mais rígido por conta dessa exposição que a gente tem de droga e tudo mais, né? Eu diria assim, os órgãos regulatórios põem um padrão, a barra muito acima por causa desses fatores. Então, o que você faz é adequar as suas operações a uma barra que está muito elevada. E ouvindo você falar, você traz elementos importantes da América do Sul, enfim, cultural, etc. Regulatórios, governo, pensar em governo, leis. O Brasil é uma coisa, não é para amador, né, cara? Aqui é um lugar do mundo que você tem lei que pega e lei que não pega, né? O quanto o governo, as leis, os órgãos, a NTT, burocratiza comparado com o resto do mundo, assim, isso é um desafio logístico no Brasil, na sua opinião? Aquiles, você está me pondo em perguntas difíceis, né? É complicado, né? Não, eu acho que assim, talvez eu estou entrando numa área que não é tanta... Não, sem contexto político, deixa eu melhorar. Eu entendi, mas eu acho que... Eu não quero usar um termo, mas eu acho que no Brasil a gente tem mais indefinições do que em outros lugares, né? Pega a lei do motorista. Isso aí. É um excelente exemplo, né? Então, assim, um marco regulatório que deveria ser claro, não é claro, porque depois entram embargos, um escalation em termos de judiciário. Resoluções, exatamente. Então, assim, a América do Sul, ela é conhecida nesse aspecto que você precisa
entrar em muitos detalhes para cobrir todas aquelas tentativas de você dar uma volta àquilo que é a legislação. Então, a legislação é menos tratada em termos de natureza. Qual que é a natureza dessa lei? O que ela tentou cobrir? E ela é muito mais vista como micropontos e se cada um dos aspectos está sendo cobrido por aquele microponto. Não sei se foi muito no detalhe. Mas acho que a lei do motorista é bem um exemplo disso. Eu acho que a lei do motorista é um exemplo. Você tem uma lei do pedágio que é de 2001 e que agora vem ganhando força, tem um monte de resolução, corrige, marco regulatória. Você tem a lei do CIOT que nasce há 10 anos, 15 anos e aí você vem com correções. Acho que esse é um baita desafio que talvez, não só isso, né, mas talvez, você operar nos Estados Unidos, você ter capital. Quanto em 2024 não teve um IPO no Brasil, não sei se em 2023 teve. Cada vez mais você tem uma dificuldade de empresas abrir capital aqui, monetizar e etc. Enfim, você tem um desafio do Brasil, um desafio da América do Sul como um todo, que é diferente Europa e América do Norte, etc. Acho que é um baita desafio para você gerir empresa aqui, né? E especialmente fazer logística em cenário. Você foi muito bem na tua resposta. Ô, Fernando, e aí quando a gente fala de tecnologia, né? Você vê que os países aqui na América do Sul, né, estão mais preparados para automatização? Porque assim, imagino que aqui no Brasil a gente, apesar de a gente ter as nossas dificuldades, mas eu sinto que há uma abertura para tecnologia e tudo mais. Você vê isso acontecer também nos outros países ou até os outros países já estão mais avançados do que a gente? Como é que é a tua visão em relação a isso? Eu acho que na logística hoje, no supply chain, os outros países estão mais avançados do que o Brasil, do que a América do Sul. Porém, eu acho que a América do Sul ela tem uma aderência à tecnologia pela característica da população que pode fazer que a gente tenha um avanço muito alto nos próximos anos e a gente chegue, inclusive, num nível superior a dos países desenvolvidos. E eu gosto de usar muito o mercado financeiro de fintechs como um exemplo. Então, acho que as logtechs vão passar pela mesma curva que aconteceu, né, com os bancos digitais no Brasil, com várias soluções financeiras que aqui acabam tendo... O Brasil é mais digitalizado financeiramente do que outros países. E eu acho que isso é um caminho natural na área do supply chain também. Tá. Você vê que assim, você já trabalhou em outros setores, né? Você vê que o supply chain está mais aberto a essa informatização. Eu vejo também assim, né? Quando você pega Brasil, cara, e a gente tem todo mundo sabe que a gente tem um problema de infraestrutura grave, né? Cara, qual outra maneira de resolver isso se não for adotando tecnologias que te ajudem a ser mais produtivo e tudo mais, né? Sim. Com a tua experiência que você já teve de outros setores, você sente essa abertura maior quando a gente fala de supply chain, aí quando você fala de, sei lá, você pega um transportador ou você pega... como é que você vê isso? Vejo. Eu entendo que, assim, com a mudança de geração que a gente vai ter nos prestadores, vamos dizer assim, do profissional que hoje está à frente da logística, do supply chain, seja ele o motorista, seja ele o administrador da empresa, a nova geração vai vir muito mais digitalizada e muito mais aberta à tecnologia. Concordo. Então, vamos pegar o motorista de caminhão. Né? O motorista de caminhão, hoje a idade média é acima de 50 anos. E hoje se discute muito ou o veículo autônomo, né? Ou você ter o motorista que ele não é o CLT tradicional, mas o cara que está se disponibilizando através de uma plataforma para prestar um serviço, e tem algumas, não quero citar nomes, para fazer isso. E acho que o sul-americano ele tem uma aderência a esse tipo de tecnologia, a se expor nessas ferramentas mais do que o europeu, sem dúvida. O europeu ele é muito mais restrito, ele é muito mais resguardado da exposição pessoal dele, de quanto ele demora um pouquinho mais para estudar, se ele quer mudar o modus operandi né, até de mídias sociais, você vê. Então, eu extrapolo isso também para a área profissional. É bacana ver o teu otimismo. É bacana mesmo. A gente
vê que tem muita tecnologia à disposição. Minha experiência mostra isso, né? Tem muita tecnologia à disposição. E eu não acho que as empresas... Eu concordo com você no ponto que você diz assim, pô, a gente está aberto à tecnologia. Eu acho que as empresas estão. Na pessoa física, 100%. Porque a gente está conectado o tempo todo. Verdade. Você está aqui, pô, a gente veste a tecnologia. Não sei como é que você veio, mas às vezes pede um Uber, você vê o Uber chegando, você quer comer, você pede um iFood. A gente está muito nas redes sociais brasileiras. Então a gente é muito conectado na pessoa física. Na pessoa jurídica, eu tenho a impressão que a gente ainda anda a passo de tartaruga. A gente ainda tem muito processo manual. Mesmo tendo muita tecnologia à disposição e ao alcance do bolso de qualquer empresa de tamanho. E ver tua percepção otimista e bem fundamentada, porque como você compra, você tem uma vivência internacional que é muito bacana. Né? Você passou pela Europa, passou pela América do Sul, enfim, você tem uma bagagem. E essa visão otimista de que a gente é aberto à tecnologia, etc., isso dá um vislumbre legal para os próximos anos que vem por aí. A gente teve agora em Nova York a maior feira de varejo do mundo, acho que tem 100 anos. E fala de inteligência artificial, de digitalização. O Guapo cita muito bem, né, cara? Você tem... Quando você olha para a infraestrutura brasileira, estatísticas mostram que a gente investe, sei lá, 10 ou 15% do que deveria investir para arrumar esse problema da rodoviarização, melhorar a ferrovia, melhorar a cabotagem, etc. E tal. Então, a gente não tem muita expectativa e esperança de uma infraestrutura melhorada há muito tempo. E se você quer melhorar nível de serviço e reduzir custo de serviço, você tem que investir em tecnologia. E você traz essa visão otimista, pautado tudo isso que eu falei. Você ainda tem essa visão otimista de que, do ponto de vista do jurídico, do CNPJ, a gente está avançando bem em tecnologia ou a gente ainda está analógico nas empresas? Não, acho que a gente ainda está analógico. E eu gosto muito da sua distinção entre PF e PJ. Tem um aspecto cultural, né, que é a questão que tem alguns teóricos falam do power distance, né, como que cada cultura entende a hierarquia dentro das empresas e a sua capacidade de adaptar processos e mudar processos. Então, a distância do poder, né, o quanto que, vamos dizer assim, um colaborador respeita o seu chefe e se vê empoderado para mudar uma tarefa, essa distância é muito pequena nos Estados Unidos, na Europa. Então, você tem não uma aderência, mas você tem o analista mesmo, né, o consultor, mudando o processo, aderindo a uma tecnologia com mais facilidade do que o brasileiro ou o chileno. Na América do Sul, essa distância do poder é muito alta, o respeito à hierarquia. Então, aqui... E também tem a questão de cultural, de formação, né, educacional. A gente tem uma formação educacional mais baixa, então tem muito learn on the job. Né? Então, a pessoa respeita muito as diretrizes e é o que, assim... eu executo aquilo que me permitem e aquilo que me ensinam. Né? E não me contrataram para eu mudar o setup. A Argentina é o país que talvez mais se assemelha à Europa nesse aspecto. Mas ainda tem um caminho para ir. Então, essa distinção que você fez, que a gente é muito autônomo, muito independente digital na pessoa física, não significa necessariamente em profissionais dentro das empresas com essa mesma característica. Engraçado isso. É interessante. É interessante isso, né? E falando até sobre, enfim, conhecimento e tudo mais, você falou aqui pra gente que um dos conselhos que você dá para a construção de uma carreira aí no setor o cara ler a mundo logística, ó, tá vendo? Obrigado por isso. Mas assim, isso que eu queria entender um pouco de você, assim, pegando a América do Sul, né? O que você sente na capacitação dos profissionais? Assim, você tem o mesmo perfil que você tem no Brasil? Essas coisas mudam entre os países? Ou, cara, a gente está meio que nivelado e a gente está precisando capacitar mais os profissionais? Você tem dificuldade de profissionais? Como é que é isso lá para você? Eu acho que o Brasil é mais nichado em termos de profissionais de comércio exterior. Tanto que você tem uma quantidade de graduandos em faculdade de comércio exterior muito grande, né? Enquanto que Argentina também eu vejo menos nos outros países. Então, países que são, no meu ponto de vista, muito característicos de hub logístico na América do Sul, eu vejo o Brasil e a Colômbia. Legal. A Colômbia, com essa proximidade que eles têm, né, com Cartagena, do Canal de Panamá, etc., eles acabam sendo
desculpa, um hub logístico das shipping companies, né, das liners, e grande parte do transbordo e de fazer cross-docking de carga de navios eles fazem ali. Então, a Colômbia tem essa característica desse profissional, o Brasil também, a Argentina um pouco, os outros países eu vejo muito menos. Mas assim, eu sou muito otimista com... sempre tento ver a parte positiva para o futuro, né? Eu acho que com a constelação geopolítica que a gente está vivendo, não sei se a gente entrar isso mais para frente, é muito atual isso, né? O que está acontecendo agora com Trump assumindo o poder, a questão da imposição de tarifas que ele está colocando com objetivos bem claros, né? Do que ele quer atingir em termos de negociação, com as retaliações que também seguramente eram esperadas por parte dele, que faz parte do jogo. A gente tende a ir para um mundo, né, que as regras em termos tarifárias e de comércio internacional vão estar numa transformação maior. Não sei se pior ou melhor, mas em mais transformação. E a América do Sul já está acostumado com esse cenário. E tem 2 pontos importantes para mim, que tem um porto recém-inaugurado pela China, né, o Porto de Xangai, no Peru, que vai ser uma base para os produtos chineses chegarem na Europa através do Canal do Panamá, que isso muda a questão geopolítica de transporte de carga oceânica na nossa região. E tem o corredor bioceânico, né, que liga o Porto de Santos à costa pacífica. Então, cruzando todo o Chaco do Paraguai, né? Então, a gente também tem algumas obras de infraestrutura na América do Sul que estão criando algumas dimensões que vão alavancar o nosso papel na participação desse comércio internacional, do meu ponto de vista. Cara, bom, primeiro você trouxe alguns pontos importantes aqui. Vê se eu compreendi bem. Você disse que Brasil e Colômbia é onde é o celeiro dos melhores profissionais de logística. Eu entendi bem? Não? Aqui tem muita... Da região, acredito que sim. Eu concordo. O brasileiro, especialmente o Brasil, a gente tem gente muito resiliente. Mas isso é bacana, quer deixar registrado. O Fernando Lobo sinalizou o Brasil, celeiro de profissionais de supply chain, junto com a Colômbia, claro, por motivos que ele já citou. Mas na perspectiva de geopolítica, eu gostei da tua síntese aí. E aí talvez uma pergunta que está... Nesse momento que a gente está gravando aqui, hoje é o dia 4, né? 4 de fevereiro. Trump acabou de assumir. E o Trump com todo esse discurso... Trump é um homem de negócios, ele não é bem político, né? Então o discurso dele é sempre transacional. Aí ele fala lá, vou comprar a Groenlândia, né? Vou acoplar o Canadá como parte dos Estados Unidos, vou tarifar a China. E ele com esse discurso. Qual o impacto disso? Primeiro na economia e qual o impacto disso no Brasil, logística, enfim? Você acha que é mais um discurso transacional, animador, retórico para conseguir voto? Ou você acha que a gente tende a viver uma crise ou qualquer coisa parecida com essa nova gestão, a maior potência mundial que é os Estados Unidos? Não. Compliquei tua vida, né? Não, eu entendo que isso era um movimento que o mundo já caminhava desde a pandemia e que ele naturalmente ia encontrar alguns expoentes que iam trazer essa transformação, né? Então, o que a gente viu foi uma dependência durante a pandemia, uma dependência muito grande da China por insumos, né? Então, eu acho que a questão da soberania, igual a gente fala de soberania alimentar, né, que é o grande driver, por exemplo, da discussão dos franceses com relação ao acordo União Europeia-Mercosul, por exemplo, mas você também tem a questão de você ser capaz de ter os insumos necessários para a sua produção. E assim, eu, como economista, sou um fiel crente que o comércio internacional fortalecido, ele favorece a todos. Total. Tá? Então, eu diria assim, se todos contribuírem, o bolo, vamos dizer, de produção do mundo vai ser maior. Tem mais fermento nesse bolo. Só que a questão é como as partes desse bolo estão sendo divididas. E ia chegar um momento que alguém nos Estados Unidos ia falar, olha,
a parte do bolo que está ficando para mim não está proporcional à quantidade de fermento que eu estou colocando nesse bolo. Então, assim, eu entendo que tudo, os blocos, né, as negociações multilaterais, o comércio internacional funcionando como uma cadeia de suprimentos favorece a todos. O bolo fica grande, mas o pedaço de vocês está crescendo mais que o meu. E a minha soberania está ameaçada. Total. Então, eu acho que o Trump está fazendo é traduzir isso e falar assim. Só que daí ele joga a régua lá em cima para depois conseguir um negócio menor, né? Ele mira em Marte para chegar na Lua. E agora, esse ambiente vai ser muito dinâmico, porque assim, isso já estava acontecendo na Europa, com algumas lideranças verbalizando isso muito mais claramente, né? E não só de direita, de esquerda também, vide a França. Perfeito. Então, esses são os grandes, acho, questões geopolíticas do mundo, que é a imigração, a questão climática, né, que afeta todo o comércio internacional, e a questão de como o comércio internacional está afetando a geração de empregos no país e qual que é o ponto certo entre protecionismo e abertura de mercado. Eu entendo que é o início de um movimento que vai durar muitos anos, né? E você pode ver ele como algo, como uma ameaça, porque você pode dizer é ruim para a economia global, isso pode representar um aumento inflacionário, né? Sim. Porque é um choque de oferta. Se você tem menos produto, né, vindo da China, eu estava vendo lá que os produtos que a China decidiu tarifar hoje como retaliação, alguns são produtos que os Estados Unidos não consegue em outros países, né? Então, você tem que achar um substituto que talvez não seja no mesmo nível de preço. Então, você vai ter uma inflação global derivada disso, que representa uma perda de poder aquisitivo geral, né? Taxa de juros mais altas, um crescimento econômico menor. Esse é o ponto, talvez, a ameaça. E a oportunidade, principalmente para quem trabalha na logística e no comércio exterior, que nosso trabalho vai ser mais necessário, né? Então, e uma coisa que... Agora estou prolongando na sua pergunta, mas o pessoal... Uma das coisas que... Uma pergunta, mas como que você entende que um profissional que veio da área financeira consegue contribuir para a área de supply chain e logística? Eu acho que uma das grandes demandas que a gente tem é mais transparência do que está acontecendo até a carga, o produto chegar ao nosso cliente. Então, hoje, muitas vezes, talvez nosso vendedor não consegue traduzir, olha, o produto parou lá no canal de Suez porque parou um navio, ou porque está sendo atacado por piratas, ou porque o nível do canal não permite o navio transitar. Então, é muito técnico. Depois isso vai representar numa omissão de um porto aqui na América do Sul, porque o navio tem que cumprir um lead time. Eu estava vendo a demanda de mercadoria Atlântico-Pacífico aumentou em 2 dígitos, né? Acho que em 14% em 24 versus 23. E a capacidade de colocar novos navios em operações com todas as regras, né, devidas, né, ambientais e regulatórias, hoje você tem a capacidade de aumentar a frota em 1 a 2%. Nossa. Então, assim, isso representa que você vai ter ali um choque de oferta em termos de transporte. Uma retração logística, não faz sentido? Uma retração logística. Frete mais caro. E quanto mais assertivo você for na execução da sua tarefa como profissional logístico, mais economia você vai trazer. Então, assim, o trabalho do profissional logístico passa a ser mais demandado. Mais relevante, né? Boa análise. Pois é, você vê uma mudança política que está impactando aí no nosso... E assim, você vê a América do Sul muito impactada por todo esse cenário aí, não? Vejo, bastante impactada. Não consigo ter uma leitura tão clara ainda de prós e cons. Tem oportunidades e ameaças para, né? Então, a América do Sul, ela
acho que todos os países vão aumentar o nível de protecionismo. O nosso já é alto, da América do Sul. O nosso coeficiente de comércio exterior já é baixo do Brasil em comparação com os demais países. E eu vejo, assim, do lado da ameaça é a gente ter insumos produtivos mais caros, né? Lembrando que o Brasil, na parte de indústria pesada, né? De metais não, que a gente é um grande produtor, e de commodities agrícolas também. Então esse é o lado, nossa fortaleza, né? Porque nesse ponto, uma inflação de alimentos talvez vão vir por outros fatores, mas não de importação. Talvez para o trigo, pode ser com o preço do pão, alguma coisa assim, mas nos demais commodities a gente é forte. Mas se você pegar a parte da química pesada, veicular, né, automotiva, o Brasil tem um footprint produtivo baixo em comparação com o resto do mundo. Então, nesse aspecto, a gente tende... É uma ameaça de ficar mais caro, né, e a gente diminui o poder de compra com relação a esses bens. Agora, pode ser uma oportunidade, porque se os Estados Unidos está comprando menos do México e do Canadá, pode ser que esteja comprando da gente, né? Se a gente começa agora uma guerra de disputa entre China e Estados Unidos sobre trânsito no Canal do Panamá, não sei, um corredor bioceânico pode ser uma alternativa. Então, eu vejo algumas oportunidades para a nossa região nesse movimento. Tem uma coisa que é clara para todo especialista que analisa a política como está, é que 2025 não vai ser simples. Vai ser um ano desafiador, né? Sim. Tem que criar mecanismo. E nessa linha de logística, transporte, supply chain, a máxima é, cara, otimize sua logística. Faça mais com menos. A gente precisa ser mais efetivo, produtivo, etc. e tal, porque encontrar mecanismos de substituição ou de melhoria da capacidade da frota, ou de mudança de modal, ou adoção de multimodalidade, etc. Então, acho que a tua análise traz um alerta assim, cara, tem um desafio bacana chegando para 2025, do ponto de dólar subindo, taxa de juros, cara, não, acho que se entrar nisso agora como economista, de uma Selic indo para casa dos 13, etc., mostra que vai ser um desafio, porque é investimento. Você que é investidor, o Guapo, que é super rico e investe no país. Eu vou colocar dinheiro em algo que é inseguro e certo, ou eu vou, com taxa de juros a 13, 14, eu vou guardar meu dinheiro? Você tem um tesouro direto rendendo inflação mais 7,5%, né? Você precisa ter um projeto produtivo muito rentável para você decidir arriscar, né? Então, sempre que a taxa de juros sobe daquilo que é considerado a maneira mais segura de você aplicar, você dificulta. Você vê o mercado de startup, está vivendo um momento muito difícil de captação. Não é diferente. Então, para renovação de frota, para tudo aquilo que é CAPEX, OPEX, né, acaba sendo um grande desafio quando o juro sobe. Então, esse vai ser um grande desafio 2025. Agora, você consegue melhorar a eficiência de tudo isso investindo em tecnologia, sem dúvida. É uma oportunidade também. Animal. Legal. Fernando, e aí, voltando aqui mais pro supply chain, o economista vai tomando conta, né? Mas assim, o que você vê como tendência de gestão de cadeia de suprimentos aí nos próximos anos? O que você está vendo aí que você poderia comentar para a gente? Tendência de cadeia de suprimentos, eu vejo um nível de automatização de ordens muito maior com a inteligência artificial. Então, eu acho que esse é um mercado que vai ser revolucionado pela inteligência artificial. Entre o pedido e execução, né? Claro que ainda hoje tem uma questão de prazo, quantidade, embalagem, muito complexa, mas eu acho que vai ser otimizado. Vai demorar para chegar lá ainda, mas é o que eu vejo de tendência de cadeia de suprimentos. Questão de inteligência, de integração de dados muito maior. Total. Então, hoje, eu acho que houve aperfeiçoamento em quase todas as empresas, operadores logísticos, etc., entre gestão de pátio, depois de track and trace, depois de roteirização. Então, assim, se investiu muito em soluções isoladas e agora o investimento vai ser mais na consolidação dessas informações numa visão consolidada. Eu acho que é a tendência que eu vejo. Legal. Não, é animal, essa visão animal. Começando pela inteligência artificial, você falou muito bem.
Tá todo mundo dizendo isso, né? Que inteligência artificial é a nova internet. Quando você pega lá o início da internet, de escada, né? E etc. Pô, isso vai impactar como nossa vida? Cara, 10, 15 anos depois, você não vive sem. Sim. E estão falando que a inteligência artificial é a nova internet. E atrelada a essa digitalização, essa nova mudança de comportamento, é animal. Tua análise, cara, foi isso. E Aquiles, assim, ao mesmo tempo que me assusta, né? Às vezes eu fico pensando, qual que é a velocidade? A velocidade pode ser voraz. Mas também eu vejo nas nossas demandas do dia a dia que, assim, na verdade, os profissionais que souberem trabalhar com a inteligência artificial vão ser os que vão estar diferenciados no mercado, porque esse cara não vai estar extinto o trabalho dele. Hoje, a gente tem uma dificuldade, um desafio de profissionais que queiram falar com pessoas, né? Acho que... Então, assim, quando você vai muito pro lado da automatização, você também vai desenvolvendo profissionais que cada vez menos querem falar com o cliente, falar com pessoas. E não tem como você tirar essa parte da equação no momento. Talvez daqui 20 anos vai ter. Mas hoje não tem. Então, o que eu vejo, por exemplo, você olha uma área de Customer Care, eu acho que a inteligência artificial vai abrir espaço para que você dedique mais tempo atendendo o cliente. E essa demanda está lá, latente e não atendida. Então, Bom ponto. Assim, eu não vejo uma extinção ainda de tarefas. Acho que a inteligência artificial vem para permitir que o ser humano faça o que a gente faz. Que é análise, relacionamento, comunicação, etc. Tal. Outro dia me perguntaram em minha rede social se a inteligência artificial ia roubar os empregos. Abri uma caixinha no Instagram que eu perguntou, a inteligência artificial vai roubar nosso emprego? Eu disse não. Agora, um profissional utilizando a inteligência artificial, que sabe utilizar bem a inteligência artificial, esse vai roubar o teu emprego. Isso, é verdade. O grande segredo é esse. Nenhuma máquina ela é melhor que o ser humano. Nunca vai ser. Agora, um ser humano dotado de uma boa máquina, sabendo usar uma boa... Esse cara é invencível. E acho que a inteligência artificial vem potencializar as capacidades. Assim, minha análise é essa. Cara, mas assim, ó, uma convidada anterior colocou uma reflexão que eu não tinha pensado ainda e que para mim fez muito sentido. Porque quando você fala isso, eu entendo isso para nós, que já construímos um conhecimento e agora, cara, eu sei o que eu vou tirar da IA. Então, assim, eu vou perguntar... Cara, eu passei por Excel, fiz operação lá no Excel, né? Sim. Tive muita experiência. Então, hoje eu sei, assim, cara, o que eu vou perguntar para ela extrair dos dados que eu sei que estão lá para me dar uma resposta. O problema é que talvez a nova geração Falta de repertório. não passou por isso. Então, existe um gap entre o que a IA tem de conhecimento Total. e o que esse cara vai querer extrair dela. Entendeu? Sim, o prompt concordo. de comando. Você E aí, precisa... cara, Exato. assim, como é que a gente resolve isso? Né? No momento em que... Porque quando esse cara já chega no mercado de trabalho, você já tem ali uma entidade que resolve uma série de problemas com dados que ela já tem acesso. Então, Análise é boa. assim, é um desafio, cara, você pegar esse novo profissional para que ele use uma ferramenta que talvez ele não saiba muito como usar. Tem pesquisas já dando conta disso, de que pesquisas recentes que os mais velhos, como vocês dois, eu me encaixo na geração mas as pessoas falam, os mais velhos, baby boomers e a geração X, Y, enfim, estão se dando muito melhor com a inteligência artificial. Aí, mas por quê? Porque a inteligência artificial demanda comando, demanda prompt. E a geração mais nova não tem o repertório, porque lê menos. Para criar o prompt. Para criar o prompt. Para demandar, para pedir o que quer. Interessante. Eu não tinha pensado nesse aspecto, é verdade. Pois é, eu também... Não, você me fez pensar numa outra coisa, né? A gente, na empresa que eu trabalho, a gente está vendo essa migração, né? Por S4HANA, da SAP. Ah, tá. E assim, tem muitas tarefas que foram automatizadas de diferentes áreas, que foram programadas e automatizadas dentro do SAP, que agora quando você vai migrar para um novo sistema, você depende muito de um business expert, functional expert, porque ele entende, é o baby boomer, geração X, que lá atrás participou de você programar o SAP e entender como que ele funciona na arquitetura por trás. E agora, na migração do S4HANA, você precisa desse profissional. Então, isso me fez essa analogia. Você fez esse comentário, eu fiz essa analogia. De fato, Faz total sentido, esse profissional é muito demandado hoje.
Legal, viajamos aqui, né? Ou seja, nós velhinhos temos utilidade. Né? A gente está tentando mostrar nossa reserva de mercado. É isso. Estamos legislando em causa própria. Não pode, pô. Não pode. É legítimo, vai. Não, e você tudo falar do bem. pessoal que está entrando agora também. A capacidade deles é de processar a informação, requerer, né? A aptidão digital altíssima. É diferente, né? É isso. Fernando, o que você gostaria de ter ouvido lá no começo da tua carreira que fez sentido para você agora e, enfim, você só descobriu com a tua trajetória aí para você ter uma carreira de sucesso como a que você tem traçado aí? O que eu gostaria de ter ouvido no começo da minha carreira? Não sei. Talvez nada diferente daquilo que eu vi. Pô, então você teve sorte, cara. Não. E o que você ouviu? Então divide com a gente. Talvez o que eu não vi que me fez falta, né? Teve mentores, alguém importante na carreira? Teve muito. Eu acho assim, teve muitos mentores e eu nem vou começar a citar aqui vários para não correr o risco de deixar um de fora. O tempo todo na minha carreira eu tive líderes e tive pessoas que não foram meus líderes, mas que eu entendi que eram pessoas que poderiam dar um aconselhamento e eu escutei, né, o que eles tinham a dizer. Mesmo nessa transição de sair de uma área que era financeira, tesouraria, ir para uma área de controle, depois ir para um negócio. E eu continuo escutando, né, muito alguma dessas pessoas. Então, não sei se teve algo específico, mas você ouvir pessoas que já tiveram uma trajetória, já viveram aquilo, sabem onde estão os pitfalls, né, as armadilhas, e te dizem, fica atento a isso, com certeza faz um grande diferencial. Então, assim, não sei se teria uma coisa que foi revolucionária, que alguém me disse, não acredito, mas eu acho que uma das coisas sempre foi, quando você está numa determinada área, tenha um nível de profundidade suficiente, né? Eu vou fazer por exemplo, fiz agora o Apex de logística, porque eu entendo que eu precisava de um aprofundamento, mas ao mesmo tempo seja um profissional generalista que seja capaz de resolver problemas e olhar a equação de fora e olhar como as variáveis fecham. Então, eu acho que a gente não sabe quais vão ser as competências demandadas daqui a 10 anos. E então, assim, sempre acredite e fortaleça a sua capacidade de reaprender. Eu acho que é isso. Talvez é isso que eu vi, que esteja sempre aprendendo. E esteja sempre ouvindo, acho que é isso também. Né? Quando sempre... a gente é muito jovem, a gente teme não ouvir, né? É o lifelong learning. Eu falo para minha filha, eu tenho uma filha de 18 anos, e ela está buscando decidir qual faculdade vai fazer. E eu falei para ela assim, se tem uma coisa que você vai entender aqui, você vai estudar pro resto da vida. Ela falou, como assim, pai? É só mais 4 ou 5 anos. Não. É o conceito lifelong learning. Você entra numa faculdade e em 4 anos o que você aprendeu está obsoleto já. Porque o mundo muda, né? Uma velocidade gigantesca nessa nova economia. Então, o conceito de lifelong learning, de ser sempre aprendedor, independente de que onde você está, da posição que está. É bacana ouvir um diretor, diretor da América Latina, de supply chain, formado em economia, viajava, parei de estudar. Não, continua estudando, aprendendo, né, cara? Variáveis mudam, é super. Conselho incrível. Mas, Marco, eu não sei se eu concordo que os mais jovens não querem ouvir. Eu acho que os mais velhos não querem ouvir também, viu? Também. Eu acho... Eu sempre me policio muito para continuar ouvindo. Eu acho que nossa capacidade de liderar é altamente proporcional, diretamente proporcional à nossa capacidade de escutar. Na hora que a gente para de escutar, começa a parte... Você só fica mais seletivo sobre quem você escuta ou ainda escuta todo mundo? Se fica, natural. Mas... Eu acho que você escuta, mas você filtra muita coisa. Você filtra muita coisa. Você bagagem tá ouvindo, né? Exato. Isso aqui serve, isso aqui talvez não sirva, né? Acho que é isso. Não, eu acho que o problema é quando você até escuta, mas você só aplica aquilo que você já queria antes de escutar. Acho que esse é o pior, né? É seletivo. Esse é seletivo você tá tão convencido, pré-concebido numa ideia. E se você chegou ali naquela posição, pode ser que realmente aquela pré-concepção esteja muito próximo daquilo que é a melhor solução. Mas nem sempre vai ser. Então...
E se você tem uma equipe lá que está mais próxima do problema e da operação, ouve o que eles têm para dizer, porque pode ser que eles estão vendo algo que você não está vendo. Quase que sempre vai ser assim, né? Tá bom. Não, acho que ouvir é extremamente importante. Eu sempre ouvi bastante. Legal. Espero não perder essa capacidade. Conselho do Rubem Alves, que disse que a gente precisa diminuir os cursos de oratória e encontrar mais cursos de escutatória. Concordo. Saudoso Rubem Alves. Verdade. Tem muito curso de oratória, mas escutatória tem muito. Escutativa, Tem né? muito Não passiva. Escutativa. Legal. Fernando, vamos para um quadro final nosso aqui? Sim, sem dúvida. Um bate-bola. Pensei e falei. Eu vou te fazer algumas perguntas. Você pode responder como você achar melhor aí. Tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Primarizar. E, S ou G? S. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Renovar sempre conhecimento. Boa. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Genuinidade e o que a pessoa já construiu em termos de realidade de uma entrega com algo que lhe foi pedido, né? Então, a bagagem, seja de trabalho, seja de estudo, mas que está ligado com uma causa ou uma construção de desejo genuíno, para mim é muito importante. Boa. Bom, você já falou aí, talvez, mas tem algum profissional que te inspira em específico por algum motivo? Tem alguns. Não queria citar nenhum nome específico, porque não... Tudo bem. Quero... Sem problema. Tá bem. Que Tem falta? muitos profissionais que me inspiram. Muitos. Eu acho que toda a minha bagagem, experiência e reflexão é feita em cima desses profissionais, na verdade, da vida real. O que falta na logística brasileira? Maturidade dos prestadores de serviço em termos de tempo de existência e nível de profissionalismo mesmo como corporações. Bom. Como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Você é um otimista? Muito otimista. Vejo muito mais automatizada, profissionalizada e muito mais consolidada em termos de dados. Legal. Aquiles, obrigado aí pela tua presença. Mais um episódio aí, valeu. Sempre bom ter você aqui. Prazer, foi um prazer. E geralmente eu sou convidado pelos melhores, para ajudar o Guapo como co-host, entrevistar os melhores convidados. Pô, assim porque toda vez que eu venho aqui é um Você fala isso para todos aqueles. Não é pior que não. Cara, sabe o que eu adoro? Eu venho aqui ouvir, eu sou muito conectado com como você chegou lá. Acho que para mim é mais importante. Como é que esse cara chegou lá? E você traz na conversa elementos muito importantes que mostram sua humanidade. Por trás do Fernando Lobo, diretor de supply chain da BASF, tem o Fernando Lobo que começou falando assim: eu sou pai do Felipe. Isso, exato. Eu sou pai do Felipe. Um cara que começou lá atrás no processo de trainee, pô, e mostra a tua preparação. Pai e mãe, quando você fala, pô, quando hoje é commodity, o segundo idioma eu já tinha, mostra um pai e mãe que investiu. Então isso me conecta para quem eu entrevistei aqui trouxe muito forte essa humanidade, o ser humano por trás dessa máquina, que é um cara que é inspiração, né? Quem não quer ser o Fernando Lobo, diretor BASF, América Latina? 1 milhão de caras que tá assistindo a gente aqui. E ver a tua humanidade, a vulnerabilidade por trás é do caralho pra mim. É legal ouvir isso. É muito legal. E eu sempre digo que, cara, assim, sem exceção, todas as pessoas que eu entrevistei aqui não estão no cargo que estão por acaso. Né? Isso acho que é importante de citar. Né? Você fala assim,
Quem não gostaria de ser o Fernando Lobo? Ah, beleza. Mas você está disposto a fazer tudo que o Fernando fez? Né? Acho que esse é um ponto importante. Mas, enfim, queria te parabenizar pela carreira que você já construiu até agora. Sei que você tem muito para entregar ainda, então te desejo muito sucesso aí no teu futuro. Obrigado de novo por estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento. Acho que você trouxe alguns elementos que a gente ainda não tinha comentado aqui. E essa visão mais de economia também, acho que é super importante, conecta muito com o nosso setor. Então, obrigado por ter reservado um tempo da tua agenda aí. Obrigado pela Inestec, pelo convite, pelo Mundo Logístico, né? Vocês realmente produzem muito material. Você falou das pessoas que já vieram aqui, que você aprendeu e entendeu porque todas chegaram onde estão. Eu assisti vários deles, aprendi bastante também tive essa mesma leitura, né? Então, vocês estão criando hoje um canal de informação muito importante para o profissional de supply chain e logística. Para mim é uma honra participar. Obrigado. Valeu. Então é isso, gente. A gente vai aqui para finalizando mais um grande episódio aqui do NS TechCast. A gente espera encontrar vocês aqui com o próximo convidado. Valeu.